Olá, meu nome é Cecília, sou psicóloga e nesse vídeo eu vou estar conversando com você a respeito de um tema muito relevante que a gente não pode deixar de estar atento, principalmente agora, nesse período de intensificação da convivência familiar, que é a violência contra a mulher, em específico a violência doméstica. Para que a gente entenda o conceito de violência e violência doméstica, a gente tem que entender que o fenômeno da violência é um fenômeno complexo, que ele é envolvido aí, influenciado por fatores históricos, culturais e sociais. Por isso que ele não é tão simples de ser entendido e também não é tão simples de ser combatido. Porém, a informação ela é fundamental para que a gente se muna de conhecimentos e ferramentas para estar lidando com essas questões de violência e combatendo também. É importante a gente entender que violência vem da palavra vis, que significa força. No entendimento de uma ação de violência, sempre é colocado a noção de que existe uma relação aí de hierarquia, em que um outro se encontra ou se acha que está numa posição de superioridade, com relação a um outro, que no caso é a vítima. No entendimento de ações de violência, sempre existe a noção também de coisificação desse outro que é a vítima. Ou seja, um sempre se coloca numa função de superioridade e de mais-valia com relação a esse outro. Segundo a Organização dos Estados Americanos, qualquer conduta violenta baseada em gênero que conduza a um sofrimento físico, psíquico, moral, patrimonial é considerado uma violência contra a mulher, é considerado uma violência doméstica. É interessante a gente pontuar também que dentro desses contextos de violência contra a mulher, em 70% dos casos, o agressor possui algum relacionamento afetivo, alguma aproximação afetiva com essa vítima, o que acaba contribuindo para o ciclo da violência, Dentro do contexto da violência contra a mulher, da violência doméstica, existe o ciclo em que vai ter um período em que está acontecendo a violência, um período mais difícil de sofrimento para essa mulher, mas logo em seguida, vem um período de mais apaziguamento em que esse agressor pede perdão, promete a redenção do que foi feito e a mulher acaba, por conta dessa proximidade afetiva, entrando nesse contexto de perdoar. E aí o ciclo continua a girar e aí volta o período de agressão, o período de violência. A aproximação afetiva acaba dificultando que a violência se encerre. Também é importante a gente entender que a violência ela pode acontecer de três tipos. Existem três tipos. Existe a violência de gênero, que é quando o ato de violência acontece somente pela questão do gênero, somente por ser mulher. Existe também a questão da violência doméstica, que a gente escuta muito falar. Mas a violência doméstica é aquela que é caracterizada por acontecer dentro do ambiente familiar, dentro da casa. E não necessariamente a relação entre a mulher e o agressor é uma relação de afetividade, de aproximação. Já a violência intrafamiliar, a violência familiar é aquela que acontece, que pode ser dentro de casa, fora de casa, porém existe um vínculo afetivo. Dentro do contexto de violência doméstica, normalmente também acontece a violência intrafamiliar, porque normalmente o agressor possui esse vínculo afetivo, como a gente já falou anteriormente. Um ponto muito importante que a gente tem que entender, que foi pontuado também no início, é que como a violência doméstica ela tem essa questão cultural, a violência contra essa mulher, tem essa característica, ser marcada pela cultura, pelas normas, pelos valores, ela também, por acontecer sempre dentro desse ambiente familiar, ela acaba tendo a característica de ser transgeracional, ou seja, passa de geração para uma geração. Por quê? E em certo ponto, por ser naturalizada. Aquela criança, aquele adolescente cresce dentro de um ambiente com violência e acaba entendendo no seu imaginário que aquilo de alguma forma seja natural de acontecer. Essa menina acaba crescendo com esse imaginário. E em outro ponto, a violência acaba se perpetuando porque é difícil de se romper com esse ciclo. Por isso a gente precisa se informar, a gente precisa se inteirar, procurar nossas redes de apoio para juntas conseguirmos quebrar e encerrar esse ciclo de tanto sofrimento. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês quais são os tipos de violência e também as consequências. Quanto mais atentas a gente ficar, quanto mais unidas a gente estiver enquanto rede, a gente vai estar conseguindo quebrar esse ciclo. A gente não pode ficar calado. No próximo vídeo a gente se encontra.